Seguradoras e resseguradoras, conheçam os principais pontos de atenção com a publicação da nova Portaria PGFN 2044, que entra em vigor em 1º de março de 2025 e substitui a Portaria PGFN 164, em vigor há 10 anos. Nossos convidados de hoje são os renomados: Ana Paixão, gerente jurídica de seguros da Potencial, seguradora que ocupa a liderança do mercado de seguro garantido nos últimos 7 anos. Com 15 anos de atuação no mercado, a Potencial nasceu com a missão de simplificar e automatizar o processo de emissão de seguro garantia no país, além de apoiar seus parceiros durante toda a jornada. Advogada, membro da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, curso de extensão e MBA em seguros, incluindo seguro garantia, pela Escola de Negócios e Seguros, formação em liderança pela Fundação Dom Cabral e gestão estratégica pelo INSPER. Rafaela Ramalho, gerente jurídica da Junto, seguradora mais tradicional no segmento de seguro garantia, que ocupa a liderança do mercado nas últimas 3 décadas e que protagonizou o diálogo com os segurados públicos através da presidência da Comissão Técnica de Seguro Garantia da FENSEG nos últimos 10 anos. A Junto celebra, inclusive, esse ano, 30 anos da emissão da primeira apólice de seguro-garantia. Rafaela é formada em Direito pela Unicuritiba e conta com quase uma década de experiência no mercado de seguro-garantia. Cássio Amaral, advogado e sócio do escritório Machado Meyer Advogados. Cássio é uma das maiores referências em seguro-garantia do Brasil. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, Master of Laws pelo Emilion Business School, sendo advogado qualificado em Portugal, Reino Unido e Brasil, e doutorando pela GV em Negócios e Inovação. Obrigado pela presença. A nova portaria ela trouxe vários aspectos, né, alguns favoráveis, outros que são pontos de atenção, né, que seguradoras e resseguradoras precisam observar. Um deles, que é bastante positivo, é a questão da clareza, né, da não renovação até essa facilidade processual, né? Ficava bem confuso a questão dos 90 dias, aí ter o retorno do tomador para poder seguir e juntar a pólice, emitir a pólice até 60 dias, que era previsto na PGFN 164. Como é que vocês têm visto isso, do ponto de vista seguradora? Do ponto de vista operacional, é positivo. A gente tem ali 2 pontos que são importantes. O prazo de vigência de 5 anos, óbvio, para as seguradoras, reduz um pouco do operacional de renovação, mas a parte de atualização, que é o acompanhamento do valor ali no decorrer do processo, a portaria nos beneficia trazendo que a renovação ela é automática, independe de autorização. Havia uma discussão sobre esse ponto, a seguradora pode ou não simplesmente fazer a emissão e depois cobrar o prêmio. Agora está claro, pode fazer e deve fazer, porque a apólice tem que acompanhar a evolução do risco, porque eventualmente ali num sinistro depois de 5 anos o valor vai ser outro daquele previsto na apólice. É importante também, do ponto de vista operacional, a gente avaliar como vai ser feita essa transição, né, Rafa, no momento, desse momento de troca, que a gente está saindo de uma portaria e indo para outra. E as seguradoras estão se preparando para isso. Uhum. Sistemicamente, a gente fala, não é advogado que trabalha nessa parte, mas sistemicamente a gente tem desafio, né? Esse desafio de também o cliente entender e pedir de forma correta, mas a gente saber orientar. Hoje, como a portaria traz esse momento para a gente? Riscos já em vigor, então apólices já emitidas, ali pela 164, tudo certo. Atualização, então acompanhamento de valor, mesma regra. A gente faz só a atualização pelo produto que já existe, que é o da 164. E esses endossos não precisam nem ser juntados ao processo. Então, não chega nem no conhecimento da PGFN. Renovação já é no novo produto. Sim. Então, a gente tem que fazer um endosso ou a emissão de uma nova apólice, mas já na nova regra, já com 5 anos, talvez ali tenha até uma redução por conta dos 30%, enfim. Mas a gente está se preparando para isso do ponto de vista operacional. Acho que as seguradoras, como um todo, de todos os ramos, estão passando por várias mudanças. Uhum. E essa é mais uma que a gente também vai se adaptar e faz parte do processo de evolução do mercado. Uhum. E, Ana, tem um ponto também que é importante, que apesar da portaria não trazer mais a obrigatoriedade da gente renovar com 60 dias de antecedência e deixar que isso aconteça até o final de
de vigência da pólice, ela também traz a obrigação das seguradoras começarem os procedimentos de renovação com 90 dias de antecedência, né? Então, as seguradoras vão acabar tendo que cumprir esse prazo para iniciar os processos de renovação, até para que dê tempo da gente entregar a pólice para os tomadores apresentarem a pólice no processo, ou então se manifestarem no processo por uma eventual substituição, né, se for o caso. Perfeito. E a gente até houve uma dúvida do que seria iniciar os procedimentos de renovação. O que é isso, então? Enviar a proposta, já enviar a minuta para o corretor, para que ele vá no cliente e fala, precisa renovar, talvez até faça já de uma vez para essa renovação, para evitar deixar ali na cara do gol, né, no dia do vencimento para renovar. E também do ponto de vista operacional, traz para as seguradoras um momento de amadurecimento. Antes a gente tinha aquele pensamento, se não renovar até o final da vigência, eu explico para a Procuradoria que não houve nenhum tipo de prejuízo, que o processo estava garantido independente da renovação e tudo mais, mas ela fala que não é admissível vigência retroativa, não tem como consertar o erro. Ali depois do leite derramado não tem o que fazer mais. E as seguradoras precisam evoluir sim nesse sentido, ter esse cuidado de iniciar o processo, de dar chance para o cliente se preparar para essa juntada, não fazer nada em cima da hora e não achar que o não cumprimento desse procedimento não vai gerar nenhum tipo de consequência, porque agora vai, tá claro. É o aumento da diligência, né? Da Antes diligência. a seguradora tinha uma confiança no produto de que o processo já estava garantido, independente da renovação da pólice. E aí ela ficava um pouco menos exigente, diligente nos seus processos internos, na apresentação da renovação, em função do entendimento do produto. Sim. Agora, a PGFN ela vem mais rígida e trazendo uma consequência bastante importante para as seguradoras, que é a caracterização de sinistro, se não for renovado. E esse aspecto levar a seguradora a revisitar os seus processos, e aí falando como o seu ponto de vista do ressegurador, eu acho que vai um pouquinho além no processo de subscrição, né, quando a gente fala de subscrição de contratos proporcionais, que é a grande maioria dos contratos no mercado de resseguros, já existe a política de subscrição, já existe você subscreve a companhia, né? Então já existe você abordar a companhia sobre diversos aspectos, né? Normalmente se aborda a capacidade técnica da subscrição, a capacidade técnica do sinistro, mas um aspecto importante que precisa ser observado agora, que ele pode trazer sinistros para a carteira do ressegurador, é a diligência da seguradora em fazer esse monitoramento e acompanhamento do processo para que não perca nenhum prazo na apresentação de uma pólice no momento da renovação. Perfeito. A gente fala muito, eu acho que a mensagem da Procuradoria é vejam os seus processos. Então, a gente precisa ter processos que sejam de fato aderentes ao que os nossos segurados pedem. E falando em processo, a gente tem alteração em processos em vários âmbitos, né? Quando a gente pensar no sinistro, por exemplo, o ressegurador tem que olhar para isso. Qual é a consequência de não pagar um sinistro no prazo? Dentro, a partir do momento que a Procuradoria nos intima, e isso pode ser feito por ela, como a gente colocou aqui, vai dar mais celeridade. Agora o procurador não tem que ficar ali esperando um ato do judiciário, ele mesmo vai poder se antecipar e dar celeridade ao processo. Ele envia a documentação 15 dias. E aí, se a gente pedir documento, a gente tem 15 dias para pedir documento, e desses, quando ele retorna, há uma suspensão de prazo, a gente vai ter o prazo complementar. Quando o documento é concluir. pertinente. Quando o documento é pertinente. Ele precisa ser. Justificável. Mas eu acho que um ponto muito positivo foi a relação dos documentos que vão ser apresentados para poder fazer o aviso do sinistro, e aí isso traz uma segurança também de que o pagamento está sendo feito no valor que está liquidando o que era esperado pela PGFN, os documentos estão listados e claros e são objetivos, então também traz menos dúvidas, né? Eu acho que não é esperado idas e vindas na exigência, no pedido de documentos adicionais no momento da regulação do sinistro. Não. E traz a Procuradoria está espalhada no Brasil inteiro, então traz uma função homogênea também para o procurador atuar. Ele sabe o que ele tem que mandar, e a seguradora sabe o que tem que receber e quantos dias tem para pagar. Não o fez, ou seja, não tem processo de controle bem delimitado, aí
vai haver uma consequência, como a gente comentou, E 180 aí, dias, Ana, né? eu acho que tem um ponto importantíssimo para comentar para os resseguradores, é que antes, na PGFN 164, a consequência maior era para a seguradora, né? Que poderia ser colocado um polo passivo da execução, poderia ter registros no CADIM, e uma série de consequências. Mas agora, o não pagamento da indenização pode trazer consequências para o ressegurador. Por quê? Porque se a seguradora ficar impedida de fazer, e qualquer irregularidade pode colocar ela como impedida de fazer novas emissões para a PGFN durante 180 dias, isso pode fazer com que outras apólices daquela seguradora sinistrem por falta de substituição da garantia pelo tomador à época da renovação. Além da perda do prêmio. Sim. Porque a partir daquele momento, sim. o segurador, os clientes podem ficar receosos e antecipar até essa substituição. Sim. E além do efeito cruzado, né, da contaminação cruzada de um co-segurador contaminar o outro no caso de co-seguro. Então, acho que os resseguradores, os seguradores, têm que prestar atenção também. Quem são os parceiros. Quem são os parceiros. Exatamente. E isso é importante também no que diz respeito à figura do líder, né? A norma traz a figura do líder como um papel co-seguradora líder, né? Como co-segurador líder, o papel operacional relevante. Mas, acima de tudo, com o novo marco legal dos seguros, o segurador líder ele tem outros papéis, inclusive processuais, como substituto processual, na hipótese de acionamento da pólice. Então, eventualmente, não pagamento do sinistro, somente o líder pode ser executado. Claro, vai continuar sendo não solidariamente responsável, mas somente contra o líder, e o líder, enfim, vai responder em benefício dos demais. Então, o papel do líder, os contratos de co-seguro, não só do seguro garantia, mas de todas as outras linhas de negócio, devem ser revisitados. Nesse caso, Cássio, uma dúvida. Apesar da co-seguradora líder ser a representante, quem vai, né, ficar à frente, imagino que todas as co-seguradoras também vão ser colocadas na lista restrita da PGFN durante 180 dias. Então, isso não vai ficar exclusivo de quem estava administrando o processo. Eventualmente, a não diligência da co-seguradora líder pode trazer consequências para as co-seguradoras. A pólice é única, né? A pólice em co-seguro. Talvez a co-seguradora que não queira se prejudicar, ela vai lá e faz o depósito, bota a parte dela para não ser prejudicada. É uma alternativa que a seguradora pode ter. Porque aqui, se ela ficar presa ao inadimplemento ou à inadequação da seguradora líder ou da outra co-seguradora, ela vai se prejudicar. Então, eventualmente, ela vai ter uma medida judicial, vai dizer, olha, desculpa, eu não sou solidariamente responsável, está aqui uma nova pólice ou eventualmente um depósito. Isso a gente vai ver como é que vai acontecer. Espero que não aconteça, que o mercado e os parceiros atuem de forma uníssona, né? Mas se acontecer, eu acho que a co-seguradora líder tem um papel relevante e as outras talvez tenham medidas para poder afastar a responsabilidade individual. E essa medida ela vai muito de encontro com a necessidade de revisão do contrato de co-seguro. Entendo. O contrato de co-seguro hoje, ele estabelece, por exemplo, a obrigação da líder comunicar às demais co-seguradoras sobre um aviso de sinistro. Esses prazos vão ter que ser revistos. O prazo de pagamento, como não existe solidariedade em regra, cada uma faz o seu. Então, nenhuma delas pode perder esse prazo, mas para isso a líder tem que estar diligente na comunicação, na condução do processo de sinistro, que normalmente é a líder quem conduz, né? É aquela parceria que o ressegurador também tem que ter esse olhar para ver com quem a seguradora que ele tem relacionamento está se fechando negócios, né? Tá entrando no jogo. Eu acho interessante, Ana, porque um aspecto interessante que pode ser incluído no processo de subscrição do ressegurador de fato, quem são as co-seguradoras a seguradora que ele está protegendo tem parceria, em função da consequência que isso pode ter para o portfólio. Com certeza. E tem um outro ponto, a gente fala muito no sinistro, quando a gente fala de apólices judiciais, mas a Procuradoria traz ali a figura da expectativa, que é muito comum no seguro-garantia contratual, mas nos judiciais não. Mas para a negociação administrativa, a gente tem a figura da expectativa de sinistro, mas não é a PGFN que vai avisar. Exato. Ela vai disponibilizar. E, novamente, as seguradoras podem fazer o monitoramento desse risco e vai precisar
de ter processos bem estabelecidos para isso, se esse for o interesse da companhia, né? Sim. Que é a diligência Que até é que a a gente diligência. comentou, Sim, né? de fazer uma indexação para ela entender, né, daquela daquela relação de quem está na sua base de clientes. Para cruzar aquilo ali e já se antecipar de eventual sinistro com CCG bem estruturado, isso é possível também, contrato de contra-garantia, né? Bacana. Mas operacionalmente a PGFN também traz pontos positivos do ponto de vista de sinistro, né? Hoje com a 164 a gente ainda recebe intimações que são anteriores à própria intimação do segurado, né? E a PGFN 2044 agora traz não só o rol, e é muito benéfico que ela traga o rol de documentos que precisam ser apresentados, ainda que a notificação seja feita pela própria PGFN, de trazer o valor do débito atualizado que as seguradoras precisam pagar, que facilita, né? Porque muitas vezes a gente precisa entender qual que é o valor que precisa ser pago ali, mas ela também traz esse ponto de que após a intimação do tomador, se ele não fizer o pagamento, aí ocorre a intimação e a notificação da seguradora para pagamento, né? Que vai facilitar também a questão do valor atualizado já ser apresentado pela própria PGFN, é um dos pontos que talvez ajude as seguradoras a mitigar o risco de não fazer o pagamento do valor total do débito, que é uma consequência muito grave de estar impedida de emitir novas apólices por 180 dias. Né? Então, isso casa ali operacionalmente de uma forma benéfica também para as seguradoras. A gente abordou os principais pontos de atenção que as seguradoras e os resseguradores vão atentar com a publicação e entrada em vigor em 1º de março de 2025 da nova portaria PGFN 2044.